dúvidas. Então assim, nascimento do Buda, uns 2.500 anos atrás. Há quem acha que foi um pouco à frente, um pouco menos, os historiadores discutem um pouquinho, mas mais ou menos por aí. Foi marcado por algumas cenas muito especiais, assim, auspiciosas. Quando ele nasceu, foi uma criança que atraiu bastante atenção. Então, tradicionalmente conta que, obviamente, era um príncipe, isso tem que saber, príncipe Siddhartha Gautama, cujo pai era o rei Suddhodana, de um reino consideravelmente próspero, o reino dos Sakyas, não tão grande, haviam outros na época, mas então você está falando de um príncipe bem localizado num reino, condições muito favoráveis, e podia ser apenas um príncipe como qualquer outro, mas chamou a atenção de sábios, adivinhos, porque seu nascimento foi marcado por muitas características e sinais auspiciosos. Um deles, o sábio Adita, que era um velho ancião na Índia, muito querido por todos, que as pessoas não viam assim há anos, reapareceu em função do nascimento de Siddhartha, futuro Buda. E esse velho ancião, inclusive, fez profecias, dizendo que aquela criança tinha todos os sinais de um grande ser humano. Então, já ao seu nascimento, profetizaram que seria ou um grande rei, capaz de unir povos e nações, ou um grande sábio, capaz de se tornar professor de todos os povos do mundo. Ok, imagine, hein? Não falei muito, mas vou falar. O pai de Siddhartha, rei Suddhodana, gostou mais da primeira informação. Tomara que seja um grande rei. Precisamos de um grande rei. Nosso povo de Kapilavastu, a tribo dos Sakyas, ali onde estavam, precisa de um grande rei que possa, obviamente, ganhar e unir outras nações. Então, este pensamento já começou a seguir Siddhartha desde seu berço. Uma criança especial, mas que contava com a pressão de um pai soberano que queria um rei. E óbvio, Siddhartha vai se mostrar depois mais afim do caminho espiritual do que do caminho político. No entanto, nem tudo são flores ou facilidades. Assim como também teve muitas coisas positivas já desde o nascimento. Alguns dias após surgir, a mãe de Siddhartha falece. A rainha desse reino morre rapidamente e Siddhartha é criado pela tia materna. Uma criança que, muito especial, diga-se de passagem. Sábios predizeram, e isso é simples fazer, mas é difícil quando as profecias vão se cumprindo. E nesse caso, Siddhartha manifestava a cada dia, estamos falando do quê? 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade? Manifestava um lado espiritual muito forte. O que entendemos como um lado espiritual? Não estou falando de poderes mágicos, né? Estou falando de uma criança que estranhamente, sem ninguém ensinar, ajuda, compartilha, questiona. Não se importa em sacrificar das suas posses para ver os outros felizes. Via servos do palácio maltratando animais e interferia para não deixar que ninguém sofresse. Esse tipo de coisa que chamamos de compaixão. Não querer que ninguém sofra. E mais, extremamente questionador. A história conta que antes dos 10 anos de idade, Siddhartha espontaneamente se sentava sob as árvores e conseguia meditar profundamente. Bom, é coisa que alguns adultos hoje em dia ainda não conseguem, né? Mas ele conseguia. E, mediante essa meditação, inclusive analisava, questionava e via, existe sofrimento, existe algo a melhorar nos animais, nas pessoas. Ele entendia profundamente o que as pessoas às vezes só olham na superfície e dão por garantido. É assim e pronto. Não. Ele queria entender mais. Então, com esse lado questionador, gentil, é claro que muito espiritual, o pai, em pouco tempo, não se sentiu à vontade. Rei Suddhodana, seu pai, queria um rei, um futuro príncipe que fosse soberano. Percebendo que Siddhartha era tão
afetuoso, gentil e questionador. Montou planos para que seu filho se transformasse num pequeno governante. Então começou a cercar. Óbvio, ele teve um treinamento de príncipe que incluíam todas as habilidades de um príncipe guerreiro. Arco e flecha, cavalos, carros, ou melhor, carroças de corrida. Teve uma educação muito voltada para ser um bom governante. Mas Siddhartha não estava satisfeito. Parece que é sempre assim, os pais querem uma coisa e os filhos geralmente têm outras decisões. Então Siddhartha cresceu com a sua mente inquieta, desejando entender mais e desejando ser capaz de ajudar mais. Aos poucos, o pai percebeu que seu filho seria algo além de um governante. E, enfim, isso nos ajuda bastante com a parte da infância. Uma infância marcada por situações desse tipo.